Voltei, senhores! E para encerrar esse nosso 0800 do Estúdio Aulas, no nosso curso de atualidade, o nosso mini curso de atualidades, vamos fazer aqui um bloco de exercício. Vamos ver como é que o CESP costuma cobrar as questões de atualidades e vamos adivinhar, cara, o que eles vão cobrar na nossa prova. Tá, então, exercícios de atualidades comigo, professor Reginaldo Veras. Põe na tela. Questão número 1. A respeito da crise política da Ucrânia, julgue os itens que se seguem. Número 1. Lê lá, galera. A referida crise teve início após o presidente ucraniano Viktor Yanukovych rejeitar um acordo de livre comércio com a União Europeia e se aproximar da Rússia, levando seus opositores às ruas. O item está o quê, galera? O item está o quê, meus amores? Certíssimo! O Viktor Yanukovych era aliado do Vladimir Putin da Rússia, mas a maior parte do povo ucraniano preferia a aproximação com a União Europeia e aí o cacete, o quê, galera? Comeu. Quando isso? Em novembro do ano passado. Vai lá. Item 2. Apesar da crise, as manifestações ocorreram de forma pacífica, sem a necessidade de intervenção dos órgãos do Estado, exemplificando a estabilidade da democracia ucraniana. Errado do início ao fim. Desde novembro, o cacete estava comendo lá na Ucrânia a polícia contra o povo, por causa dessa história da União Europeia. E a violência culminou no dia 19 de fevereiro, quando o presidente Viktor Yanukovych ordenou que os militares metessem bala nos manifestantes indefesos. 3. A Rússia e a Ucrânia eram as principais repúblicas da ex-União Soviética e sempre mantiveram estreita relação após o colapso do bloco socialista. O item está o quê, galera? Errado. E o que que tá errado? Cadê? Tá aqui, ó. Estreita, o que, galera? Relação. Negativo. Quando acabou a União Soviética, a Ucrânia, que sempre foi oprimida pela Rússia, procurou se afastar da Rússia e se aproximar da União Europeia. Então não mantiveram essa tal estreita, o que, galera? Relação. Beleza? Avança. Opa. 4. Após um massacre de manifestantes na cidade de Kiev, o parlamento ucraniano destituiu o presidente Viktor Yanukovych e instalou um governo provisório pró-União Europeia, que foi reconhecido como legítimo pela Rússia a fim de cessar as hostilidades entre os dois países. O item está certo até onde, ó? O item está certo até aqui. Até aqui o item está certo. Mas dizer que a Rússia reconheceu esse governo está errado. Então o item está errado. A Rússia não reconhece o governo provisório da Ucrânia, que foi instalado após a queda do Viktor Yanukovych. E segundo Vladimir Putin da Rússia, o que ocorreu ali, meus amores, foi um golpe de Estado. Beleza? Vamos para a seguinte. Item número 5. A Crimeia, região autônoma de população de maioria russa, aprovou no parlamento a separação da Ucrânia e a incorporação à Rússia, o que foi aprovado pelos russos, aumentando a tensão na região. O item está certíssimo e isso vai cair aí na nossa prova. E por que aumentou a tensão? Porque a Ucrânia não reconhece a independência da Crimeia. Estados Unidos e União Europeia estão do lado da Ucrânia, mas a Rússia está do lado da Crimeia, tanto que a Crimeia foi incorporada ao território russo. Na segunda-feira, dia, o que, galera? Hoje é que dia, Eric? 19? Então, na segunda-feira, dia, o que, galera? 17, a Crimeia foi aceita, minto, na terça-feira, dia 18, a Crimeia foi aceita pelos russos, pelo parlamento russo, como agora parte integrante. Isso aumentou a tensão entre Estados Unidos, União Europeia e Rússia, ressuscitando, como eu disse lá no primeiro bloco, a Guerra Fria. Aquele jogo de ameaças que no final das contas vai ficar frio, não vai dar em nada. Vai lá, item 6. Cadê? Esse aqui é o que, galera? Cadê? Item 6. A fim de não abalar as relações comerciais com os russos, Estados Unidos e União Europeia declararam apoio à Rússia e consideraram um golpe de Estado a mudança de governo na Ucrânia. Exatamente o que, galera? O
contrário, o item está errado. Estados Unidos e a União Europeia apoiaram os ucranianos e os russos é que consideraram aquilo um golpe de Estado. 7. O grande interesse nas regiões da Ucrânia e Crimeia está relacionado às suas grandes reservas de gás natural e petróleo que abastecem tanto Rússia quanto a União Europeia. O item está o quê, galera? Errado. A Ucrânia e a Crimeia não têm essas grandes reservas de petróleo. Quem tem, galera, é a Rússia. Quem tem é a Rússia. E a Rússia vende para a Europa. Mas para sair da Rússia e chegar à Europa, tem que passar pela Ucrânia. Então a Ucrânia é estrategicamente importante, por quê? Porque por lá passam os gasodutos e oleodutos que levam esses recursos energéticos, para a... Ixi, me perdi, galera. Que levam esses recursos energéticos para a Europa. Fechou? Tá aí, exercíciozinho sobre a Ucrânia. Vamos lá, globalização agora. Presta atenção nesse texto, cara. Muito doido, ele resume o que é globalização. Olha lá, gente. Uma princesa inglesa com um namorado egípcio. Olha o tanto de país, ó. Uma princesa inglesa com um namorado egípcio tem um acidente de carro num túnel francês, num carro alemão com motor holandês, conduzido por um belga bêbado de uísque escocês, que era seguido por paparazzis italianos em motos japonesas. A princesa foi tratada por um médico americano que usou medicamentos, o que, galera? Brasileiros. No acidente da princesa Diane, olha quantas regiões do planeta se integraram. Lembra, a globalização leva a uma integração comercial e cultural. Mas tem mais. Continua aqui a leitura do texto. E isto é enviado a você por um brasileiro, usando tecnologia de Bill Gates. Provavelmente você está lendo isso num clone da IBM, que usa chips feitos em Taiwan, num monitor coreano montado por trabalhadores do Bangladesh, numa fábrica de Singapura, transportado em caminhões conduzidos por indianos, roubados por indonésios, descarregados por pescadores sicilianos, reempacotados por mexicanos e finalmente vendido a você por judeus através de uma conexão paraguaia. Olha aí, galera, olha o título do texto. O texto acima, de autor desconhecido, muito divulgado na rede mundial de computadores, exemplifica o estágio mundial, o estágio da economia mundial comumente denominado globalização. Em relação a esse processo, julgue os itens. Lembra, gente, globalização é o assunto mais cobrado pelo CESP em provas da área bancária. E eles cobram sempre a mesma coisa. Item 1. A globalização é um fenômeno recente, típico das 2 últimas décadas, que contradiz o processo de industrialização consolidado ao longo do século passado. O item está o quê, galera? Errado. Primeiro, porque não é um fenômeno recente. A globalização, lembra? Ela começou lá com as grandes navegações europeias. É o que vale para a prova. E está dizendo aqui que a globalização contradiz o processo de industrialização. Não, ela é uma continuidade deste processo. Então o item está o que, galera? Errado. 2. O desenvolvimento tecnológico ampara e estimula a rápida circulação de produtos e serviços, mas é irrelevante para a circulação de capitais. O item está errado e eu vou botar aqui, ó, VCP. O que é VCP? Vai cair na prova. Vai cair na prova. Toda vez que tem prova da área bancária, eles cobram isso aqui, ó. Gente, lembra, a informática e as telecomunicações, as modernas tecnologias, facilitaram a rápida circulação de quê? Produtos, capitais, serviços e informações. E aqui ele está dizendo que esse desenvolvimento tecnológico é irrelevante para a circulação de capitais. Não. Item 3. A tendência à formação de blocos regionais, por ser uma maneira de inserção mais vantajosa na economia mundial fortemente competitiva, tem caracterizado este momento. O item está o quê, galera? O item está o quê? Certo. Então lembra, os países se unem em blocos econômicos para fortalecer suas economias e competir na globalização em condições mais vantajosas. Quando cair globalização em prova de banco, eles perguntam isso. Unir para ficar forte e competir em condições mais vantajosas. Continua. Item número 4.
O liberalismo vigente fez com que as barreiras protecionistas deixassem de ser praticadas, especialmente pelos países de economia mais sólida. O item está errado, ó. Barreiras protecionistas deixassem de ser o que, galera? Praticadas. Não! Olha para mim. No processo de globalização, os países em geral defendem o livre comércio, a livre circulação de mercadorias. Mas na hora H, eles fazem o contrário do livre comércio e praticam o protecionismo. Protecionismo. Beleza? Item 5. É outro item que cai direto em prova. Ao contrário da experiência soviética, a China integra-se ao mercado mundial pela via da abertura política e do maior controle estatal na economia. O item está o quê, galera? Errado. Gente, isso cai o tempo todo. Presta atenção. A China é capitalista ou socialista? Ou comunista? Ela é o quê, galera? As duas coisas. Na economia, a China se autodenomina capitalista, de mercado. Ela quer ganhar dinheiro. Mas na política, ela se autodenomina comunista. Dizer no mundo de hoje que um país é comunista é dizer que ele é uma ditadura. E na ditadura, o seu direito é ficar calado. A China desce a porrada em quem falar alguma coisa. Então presta atenção. A China se abriu para o mundo economicamente. Ela aceitou multinacionais. Ela espalhou suas bugigangas por todo o planeta. Mas na política, a China continua o quê, galera? Fechada, ditatorial. Então, toda vez o CESP cobra a mesma coisa. Falou em China e disse que o país está implementando a democracia, o item está o quê, galera? Errado. Tá aí, ó. Avança, avança, avança. Questão número 3. Acerca do atual estágio da economia mundial, marcado pelos fluxos de comércio e capitais e pela revolução tecnocientífica, julgue os itens. Olha lá. Item 1. O comércio exterior, cada vez mais importante para a economia de qualquer país, é marcado por acirrada competição. A formação de blocos é uma tentativa de inserir-se nesse mercado mundial em condições mais vantajosas. Repetiu de novo, hein? Formar bloco para fortalecer e competir na globalização. Vê que é tudo questão do CESP e todas as questões da área bancária. Item 2. As incessantes inovações tecnológicas são, em grande parte, responsáveis pelo incremento da produção e pela rapidez com que mercadorias e capitais circulam por todo o planeta. O item está o quê, galera? Corretíssimo. A informática e as telecomunicações contribuindo para a rápida circulação de produtos e capitais. Item 3. Olha aí. Ao ser largamente utilizada pelo setor bancário e pelo mercado financeiro de uma forma geral, a moderna tecnologia, notadamente a da informática, facilitou o fluxo mundial de capitais, tornando-o praticamente virtual. O item está o quê, galera? Opa, aqui não, porra. O item está o quê, galera? Certinho. A mesma história. Eles já estão repetindo de novo, ó, que a informática e as telecomunicações facilitaram a rápida circulação de quê, galera? Capitais. E eu pergunto, isso é importante para o setor bancário? Claro que é. Time is money. Tempo é o quê, galera? Dinheiro. Ninguém assimila mais tecnologia que o setor bancário. Evolui. Item 4. A indústria do turismo tem acompanhado a tendência à abertura dos mercados mundiais e aproveitado as facilidades de comunicação e de locomoção das pessoas. Sua participação na economia tem aumentado nos últimos anos. O item é certo, claro que as modernas tecnologias também facilitaram a atividade do turismo. 5. O medo de que uma economia globalizada e altamente sofisticada em termos tecnológicos aumentasse as taxas de desemprego acabou. À exceção do setor terciário, os níveis de ocupação da mão de obra apresentam-se estáveis, quando não ascendentes. O item está o quê, galera? Errado. Ocupação, cadê? Tá aqui, ó. Ocupação da mão de obra. O nível de ocupação da mão de obra está aumentando? Claro que não. A tecnologia substitui o trabalhador e nós chamamos isso de quê, galera? Desemprego estrutural. Desemprego estrutural, que pode ser tema da nossa redação. A influência da tecnologia na organização social do
trabalho. A máquina substituindo o trabalhador e exigindo que as pessoas se qualifiquem continuamente para dominar as novas tecnologias. No setor bancário, isso é ainda mais o que, galera? Importante. Avança, avança. Olha lá, questão 4. O Brasil foi o grande perdedor do Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, semana passada. A avaliação foi feita pelo jornal britânico Financial Times, especializado em economia. Em artigo que avaliou o desempenho dos países emergentes, parou. O que é país emergente? Os pobres ajeitados, os BRICS. Tá lá. Em artigo que avaliou o desempenho dos países emergentes no encontro de empresários e lideranças mundiais, o Financial Times considerou o México vencedor. Por que o México foi vencedor? Porque o presidente Henrique Peña Nieto foi convincente e conseguiu investimentos para seu país. O Brasil, ao contrário, não convenceu, segundo a avaliação do jornal. Não foi fácil ouvir uma observação positiva sobre o país, afirma o artigo. O jornal publicou que os investidores estão procurando países de economia sustentável e estável. E o Brasil não é sustentável nem estável, segundo o jornal. Olha lá, texto do último dia de janeiro, até hoje tem repercussão essa história. A respeito do assunto abordado no texto e temas a ele relacionados, julgue os itens. Item 1. O Fórum Econômico Mundial é uma reunião anual de líderes políticos e econômicos, com o objetivo de debater exclusivamente temas relacionados à economia e ao sistema financeiro. Você já sabe que o item está o quê, galera? Errado. É predominantemente temas econômicos e financeiros, mas outros temas são debatidos. Item 2. Estrela nos encontros dos anos anteriores, a presidenta Dilma Rousseff, segundo o texto, conseguiu convencer que o Brasil é uma boa alternativa para os investidores internacionais. O item também está o quê, galera? Errado. 2 vezes errado. Primeiro está dizendo que a Dilma conseguiu convencer e ela não conseguiu. Segundo, está dizendo que ela foi estrela nos anos anteriores. Não! Nos 4 anos de mandato do primeiro mandato, a presidenta Dilma só foi agora. Foi a primeira participação dela no Fórum Econômico Mundial. Então, item errado. Vai lá. 3. Apesar de o texto falar de pontos negativos do Brasil, a economia brasileira apresenta indicadores estáveis e positivos, tais como taxa de juros em queda, inflação em baixa e robusto crescimento econômico. O item está errado e é tudo o que, galera? O contrário. Tudo o contrário. Item 4. Entre os países... Opa, deixa eu apagar aqui. Entre os países integrantes dos BRICS, sigla que reúne potências emergentes, o Brasil é o que apresenta o maior crescimento econômico. Gente, isso cai em prova o tempo todo, o item está errado. Dentro dos BRICS, quem é a potência, galera? Quem é que não para de crescer? Quem é o país que mais cresce no mundo nos últimos 25 anos? A China. BRICS, está aqui a China, o Czinho de China. Vai lá. 5. Dos setores da economia, a atividade industrial foi a que apresentou o maior crescimento econômico no PIB divulgado recentemente, superando o tradicional setor agrícola. O item também está o quê, galera? Errado. Quem se destacou no PIB brasileiro foi o setor agrícola. Olha que o PIB cresceu 2,3% e o setor agrícola cresceu 7%. A indústria já vem apresentando péssimos indicadores há mais de 7 anos. Há mais de 7 anos a indústria brasileira. Tá bacana? O que não é bom para o país. Continua. Questão 6. Vamos falar das manifestações e dos Black Blocs. Leiam comigo. Pelo menos 130 pessoas suspeitas de ligação com as atividades Black Blocs foram identificadas atuando no Rio e em São Paulo, revela relatório produzido pela Polícia Federal a partir de informações obtidas nas redes sociais. As manifestações de rua que terminaram com violência nos últimos meses,
nas redes sociais e em manifestações de rua que terminaram com violência nos últimos meses. O documento foi distribuído aos setores de inteligência das polícias dos 2 estados. Essas ações de monitoramento se intensificaram após a morte de um profissional da imprensa em manifestações no Rio de Janeiro. Tá aí um texto adaptado falando lá que agora está monitorando os black blocs, principalmente após a morte do cinegrafista da rede Bandeirantes. Julgue os itens. Item 1. As manifestações populares iniciadas na capital paulista e disseminadas rapidamente pelas distintas regiões do país foram organizadas pelos maiores partidos políticos brasileiros com o apoio de grandes centrais sindicais. O item está o que, galera? Errado. Nós sabemos que essas manifestações foram apartidárias. Item 2. Os integrantes do grupo a que o texto faz referência, os Black Blocs, notabilizados por agirem encapuzados, raramente apelam à violência, mesmo quando acuados pelas forças policiais, o que lhes granjeou apoio generalizado da população. O item está errado do início ao fim. Os Black Blocs já vão mesmo para confrontar a polícia e a violência causada pelos Black Blocs faz com que eles não tenham apoio popular. Continua. 3. Diferentemente das manifestações do passado, a atual onda de protestos em diversas cidades brasileiras contou, no que se refere à organização, com arregimentação de grupos e divulgação entre jovens por meio de aparato tecnológico que o atual estágio da economia global propiciou às comunicações. O item está o quê, galera? Certo. E ele usou isso tudo para dizer o quê? Que os jovens foram arregimentados, ou seja, convocados para as manifestações por um aparato tecnológico. Que aparato tecnológico? As redes sociais. Certíssimo. E lembra, isso aqui, ele está dando a ideia. Isso pode ser o tema de quê, galera? Isso pode ser o tema da redação. Avança. 4. Manifestações populares agitaram a cena pública brasileira a partir de junho de 2013, tendo sido as ruas tomadas por multidões que, entre múltiplas e diversificadas pautas, defendiam o respeito à ética na política e a moralidade na ação dos agentes políticos. O item está o quê, galera? O item está o quê? Certo. Ética na política e moralidade. Ou seja, isso estava explícito lá quando a galera exigia o fim da corrupção. Continua. Item número 5. A presidenta Dilma Rousseff foi intransigente com as manifestações e não propôs medidas para atender às demandas dos manifestantes. O item está errado. A gente viu aí nos blocos anteriores, no bloco 3, que a presidenta Dilma propôs lá uma Assembleia Constituinte, ela sancionou o Estatuto da Juventude, ela criou o programa Mais Médico. Então foram respostas às manifestações. Continua. 6. As primeiras manifestações possuíam uma pauta específica, mas logo, em razão da forte repressão policial e outros motivos, o movimento cresceu, alcançando uma parcela maior da população que ampliou e diversificou o conjunto inicial de reivindicações. O item está o quê, galera? O item está o quê? Certinho. Qual era a pauta específica inicial? Os 20 centavos. E depois, tudo. A galera passou a protestar por tudo. Continua. Item 7. O fim da corrupção, a reforma política, melhores condições de saúde e educação foram algumas das reivindicações apresentadas pelos manifestantes. O item está o quê, meus amores? Certíssimo. 8. Atendendo aos pedidos dos manifestantes, os parlamentares votaram a favor da proposta de emenda constitucional número 37, a PEC 37, que propunha limitar os poderes de investigação concedidos ao Ministério Público. Tudo está certo, menos dizer que eles votaram a favor, portanto o item está o quê, galera? Errado! O item está o quê, galera? Erradíssimo. E aí, meus amores, encerra aqui esse bloco, se encerra aqui o nosso curso de atualidades. Esse 0800 não é um curso, foi um mini curso para você
Curso completo você vai achar lá no www.estudioaulas, 25 blocos para você se divertir com os temas de atualidade. E se você quiser se manter atualizado, fica aqui a dica do professor Reginaldo. Assistam ao programa Veras News. Basta digitar isso no YouTube. É um mini programa mensal onde eu pego todos os temas de atualidade que ocorreram no Brasil e no mundo e que tem chance de cair em prova de concurso e faço lá uma pequena aula para você todo mês. Está de graça, está no meu canal no YouTube e o nome do canal lá é Veras News, você acha. Se você quiser encontrar todos os vídeos anteriores, é só você digitar lá, é só você procurar no meu site www.reginaldoveras.com.br. E aí, meus amores, você vai encontrar tudo. E agora, como eu mesmo disse, vou descer para a Esplanada dos Ministérios, porque agora tem manifestação. E eu vou lá, com os meus companheiros professores, lutar pela aprovação do Plano Nacional de Educação. Pois bem, senhores, o sol em Brasília está forte. Estou descendo para lá. Beijo para todos vocês. Qualquer dúvida, entre em contato no Veras News, entre em contato no Facebook e entre em contato aí no nosso site na internet. Felicidades, excelente prova para você da Caixa. Fiquem de olho. Abraço.